7 horas e 41 minutos de volta com Manhã no Ar aqui pela TV A Crítica. Deixa eu lembrar, coloca por favor na tela o nosso telefone para interação pelo WhatsApp 92912167. É importante a gente ouvir a tua opinião sobre os assuntos que a gente traz. Nós já trouxemos aqui tiroteio na zona sul da cidade. Daqui a pouco a gente fala sobre tentativa de assalto em faculdade. E, enfim, todos esses assuntos. Neste momento a gente segue mostrando o trânsito da nossa cidade com as imagens do Alex Gomes, que está sobrevoando a Djalma Batista. Avenida Djalma Batista, neste momento, às 7h42 da manhã. A gente vê trânsito intenso em ambos os sentidos. A Djalma Batista é sempre assim, meu amigo. Mas principalmente no sentido centro, bairro centro, o trânsito é um pouco mais carregado, mas está fluindo. Olha, apesar da interdição lá na Constantino Neri, interdição que faz com que o fluxo da Constantino acabe sendo desviado aqui para Djalma Batista, um pouco mais acima para Mariipiranga, em relação ao motorista que está indo ao centro, vindo da zona norte, zona oeste da cidade, às vezes usa essa rota, a gente vê aqui que na Djalma Batista o trânsito está fluindo, mas olha, quando chega ali perto da passarela, a coisa engata, viu? A coisa engata ali, há um sinal lá na frente, ali na frente, uns 700 metros à frente, mesmo assim o trânsito engatado na Djalma Batista. Você que está acompanhando a TV A Crítica, o Manhã no Ar na TV A Crítica, se preparando para sair de casa para o trabalho daqui a pouco, ou para fazer alguma tarefa na rua daqui a pouco, e precise passar por esta rota, já está vendo aqui como é que está o trânsito na Djalma Batista, nas imagens do Alex Gomes, que faz pra gente pelo drone da TV A Crítica. Muito obrigado, Alex. Daí a informação do trânsito. E agora a gente volta para a área da informação policial, para o noticiário policial, falando de uma tentativa de assalto a uma faculdade na zona centro-sul de Manaus, que acabou com um tiroteio, em tiroteio com a polícia. Quem vai trazer os detalhes deste caso para a gente, mais uma vez, é a Mei Chapiama, já está posicionada aqui para a gente. Mei, alguém ficou ferido nessa história? Porque quando tem tiro no meio, geralmente alguém fica ferido. Quais são as informações deste assalto? Pois é, Manuel, olha, os alunos dessa faculdade particular passaram momentos de terror na noite desta terça-feira, durante uma tentativa de assalto que acabou resultando em uma troca de tiros dos suspeitos com os policiais da primeira Companhia Interativa Comunitária. De acordo com informações, nenhum dos alunos ficou ferido. Só que os policiais da primeira se conchegaram rapidamente nessa faculdade, ali no bairro Adrianópolis, e flagraram esses dois homens que chegaram em uma moto em um horário de pico ali dos estudantes para tentar assaltá-los. Durante essa tentativa de fuga desses criminosos, um deles foi baleado e o outro conseguiu fugir. O que foi baleado foi encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, também na zona centro-sul de Manaus. O quadro de saúde dele não foi divulgado, mas assim que receber alta, ele será ouvido na delegacia, vai prestar esclarecimentos. Os policiais ainda chegaram a fazer buscas ali pelo suspeito, mas ele não foi encontrado. E ainda não foi só esse registro não, viu, Emanuel? Dois homens assaltaram clientes de uma lanchonete também na noite desta terça-feira, ali na rua Louro Abacate, no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. Essa dupla chegou em uma moto Titan de placa NOS 1260. A princípio, eles renderam uma cliente que estava na área externa do estabelecimento. Só que com o nervosismo, essa vítima acabou correndo para as dependências do lanche. Foi quando os dois homens entraram atrás dela e renderam os outros clientes. Pediram todos os pertences e foram com a proprietária desse estabelecimento, pediu toda a renda dela do dia e ainda chegou a ameaçar essa mulher caso ela não entregasse nem os pertences e nem o valor do dia, que ele iria matá-la. Depois disso, todos os clientes, juntamente com a dona do lanche, foram até o 26º Distrito Integrado de Polícia para registrar um boletim de ocorrência. E ainda na noite desta terça-feira, Emanuel, uma mulher ficou ferida depois de ser vítima de um assalto dentro de um coletivo da linha 459. Dois homens armados entraram dentro do ônibus na noite desta terça-feira, no momento em que o coletivo estava retornando do centro
para o bairro Colônia Terra Nova. Eles entraram armados, cerca de 20 passageiros estavam no momento desse assalto, renderam os passageiros, só que eles acabaram se assustando no momento que uma dessas vítimas que estava dentro do coletivo gritou: polícia, polícia! Eles acabaram se assustando e dispararam 2 tiros. Essa mulher, identificada como Dorgéria Brito, de 31 anos, foi atingida com os estilhaços. Ela foi encaminhada para o Hospital Delfim Aziz e depois transferida para o Hospital João Lúcio Pereira Machado, na zona leste de Manaus. Essa dupla conseguiu fugir para uma área de mata ali na zona norte de Manaus e não foram encontrados. Tanto o motorista quanto o coletivo e os passageiros foram encaminhados para o 6º Distrito Integrado de Polícia na Cidade Nova, na zona norte de Manaus, também para registrar o boletim de ocorrência. Agora a polícia tenta localizar esses 2 suspeitos que assaltaram esse coletivo da linha 459, como também os outros 2 que assaltaram a lanchonete no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. Emanuel, essas foram as ocorrências policiais desta terça-feira, viu? Eu volto com você. Algumas delas, né, Ney? Porque o que não falta é ocorrência policial. Agora, sobre essa questão do assalto no ônibus que a mulher ficou ferida, Ney, tem uma coisa, é aquilo que eu disse ontem aqui. Arma é perigosa sim. Quanto mais armas nas ruas, maior o risco de elas serem usadas, principalmente quando estão nas mãos de quem não tem qualquer tipo de responsabilidade, de quem não fez nenhum tipo de aula de tiro, de quem não fez nenhum teste psicológico, na mão de bandido. Temos aí mais uma vítima, sofreu com os estilhaços. O tiro podia ter sido na cabeça, podia ter atingido outras pessoas. Foram 2 disparos, como a May falou pra gente. É um risco que o cidadão corre todos os dias nas ruas, nos ônibus, na cidade de Manaus. May, não sai daí que daqui a pouco a gente ainda precisa que você traga outras informações ainda hoje aqui no Manhã no Ar, viu? Eu sigo aqui falando sobre uma nova decisão judicial que determinou que o filho da primeira-dama do município, Alejandro Valeico, cumpra prisão temporária na sede do 19º Distrito Integrado de Polícia. Em decisão anterior, o desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos havia determinado que ele fosse encaminhado para o CDPM-1, na verdade para o sistema prisional. Nós acompanhamos, inclusive, o delegado falando aqui, local em que o enteado do prefeito Arthur Virgílio Neto passou a noite de segunda-feira, depois de preso, encaminhado ao IML e depois foi para lá. Agora tem essa nova decisão e a gente acompanha os detalhes na reportagem. O advogado de Alejandro Valeico, Marco Aurélio Choi, foi o primeiro a chegar no 19º Distrito Integrado de Polícia. O presidente da Ordem dos Advogados no Amazonas ficou 20 minutos no local. Tempo suficiente para checar as condições da cela, onde o filho da primeira-dama do município deve ficar nos próximos 30 dias. Ele era o único dos custodiados que estava dentro do sistema prisional, né? O que de antemão era algo estranho, né? Se todo mundo está nas delegacias de polícia, estranho que só ele tem que ter entrado 8h30 da noite dentro do sistema prisional. O relator reviu isso hoje e determinou que ele ficasse aqui. O depoimento dele, doutor, você poderia mencionar alguma coisa sobre o depoimento? O que ele alega? Bom, o depoimento dele é dentro dos fatos que ele já havia narrado para a polícia, né? Vai lembrar que ele já colabora desde a segunda-feira que sucedeu ao dia do crime. Desde a segunda-feira ele já prestou declarações para a polícia e a fala dele foi no sentido do que efetivamente aconteceu, né? A parte que ele tinha conhecimento ali foi a parte que 2 homens entraram e que uma pessoa tirou o Flávio. O resto, como matou, onde matou, assim, é verdade que não foi na casa. E mais do que isso, assim, já fugiu do alcance dele que estava ali naquele ambiente, no local. Alejandro Valeico chegou por volta das 2h30 da tarde neste carro descaracterizado, acompanhado de policiais civis e agentes penitenciários. O filho de Elizabeth Valeico entrou algemado na delegacia com uma blusa escondendo o rosto e não falou com a imprensa. Um policial civil chegou a retirar uma sacola com medicamentos que devem ser entregues a Alejandro, que sofre de problemas mentais.
A transferência de Alejandro Valeico atende o pedido que foi feito na última quinta-feira pela juíza titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, Ana Paula Medeiros de Braga, que decretou a prisão temporária de 6 envolvidos na morte de Flávio Rodrigues, de 42 anos, que foi encontrado morto jogado em um terreno na zona oeste de Manaus. Nos autos do processo, a juíza chegou a enfatizar que os suspeitos deveriam ficar à disposição da Justiça aqui no 19º Distrito Integrado de Polícia. Fator que foi questionado diversas vezes na última sexta-feira pelo advogado de Mike, Josimar Bersol, que chegou a entrar com um recurso na Justiça pedindo a transferência de Mike da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos e defraudações. O destino de Alejandro foi assinado justamente pelo desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, José Hamilton, que tinha revogado a decisão da prisão domiciliar no início da noite de segunda-feira. O desembargador assinou a transferência do enteado do prefeito de Manaus, que passou por exame de corpo de delito na noite de segunda-feira no IML e foi levado para o Centro de Detenção Provisória Masculino, que fica na BR-174. Nessa unidade prisional, ele foi colocado em uma cela separada dos demais detentos. Ninguém quer perder qualquer tipo ou ter menos privilégio que os outros, né? No primeiro momento, o único que tinha privilégio era o Alejandro, o privilégio de responder a tudo isso na prisão domiciliar, o privilégio que foi retirado por conta e ele foi encaminhado para o sistema prisional. Agora não quer estar no sistema prisional porque ele estaria abaixo dos outros, já que está todo mundo em delegacias e só ele no presídio. Não, manda para a delegacia. O outro está reclamando, estava reclamando, o delegado reclamou mesmo, porque o mandado foi para ele ir para o 19º, e não, eu estou falando do Mike, do advogado do Mike. O mandado era para o Mike ir para o 19º e não lá para roubos e furtos no bairro Alvorada, mas ele foi encaminhado para roubos e furtos. Qual a diferença do 19º para o Alvorada? Qual a diferença do presídio para o 19º? O que tem de tão especial no 19º Distrito Integrado de Polícia que é todo mundo querendo ir para lá? Enfim, eu não sei, mas a gente segue acompanhando este caso. Você viu aí o depoimento, a declaração do advogado, do Alejandro, advogado importante, inclusive, né? Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, mas está cumprindo o papel dele como advogado. Tem prerrogativa para isso, é a função defender os seus clientes, e ele apresentou aí a parte do depoimento de Alejandro, que ele sustentou durante a sua defesa diante das perguntas, e deixou muito claro, Alejandro não cometeu esse crime, mas já não tem mais encapuzados, né? A gente continua falando desse caso justamente por conta dessas versões em torno da morte do Flávio Rodrigues dos Santos, viu? A nossa equipe esteve lá no condomínio, onde tudo isso aconteceu, viu? E conversou, inclusive, com moradores. Um morador falou sobre a rotina desta casa onde esse crime aconteceu. Revelações feitas por quem conhece a rotina de Alejandro Valeico e Vitório Delgato. Os moradores da casa onde teria acontecido o assassinato. Bom, a gente aqui quase não via ele. Às vezes tem pessoas que viram ele à noite caminhando com chuva dentro do condomínio à noite, mas durante o dia ele era reservado na casa dele. O companheiro dele, que é o cozinheiro, esse sim, que era muito conhecido aqui dentro do condomínio, inclusive fornecia pizza, pratos italianos nas casas aí. Esse sim era conhecido. Um condomínio de alto padrão. Aqui as casas variam entre 800 mil a 2 milhões de reais. As ruas são sempre assim, com pouca movimentação. Os moradores não costumam circular por aqui. Mas no dia da morte do engenheiro Flávio, quem estava aqui presenciou uma movimentação diferenciada. Algumas pessoas afirmam que a primeira-dama do município, Elizabeth Valeico, esteve aqui na cena do crime. Vários vizinhos viram, presenciaram ela. Tanto que tem uns que não querem se comprometer, que falaram para você agora, fora da entrevista, que viram ela, mas na hora da gravação agora não quiseram gravar, né? Teria sido Flávio assassinado dentro da residência? Moradores afirmam que sim. Tudo que indica sim, né? Tanto que tem as imagens da portaria
a segurança da prefeitura, tirando a vítima do condomínio. Só para se ter uma ideia, a nossa equipe de reportagem, para ter acesso ao condomínio, passou por 2 guaritas de segurança. Os funcionários aqui do local circulam o tempo todo por aqui. E é justamente por isso que os moradores não acreditam em invasão. Para entrar aqui, você viu que não é fácil. Então não condiz invasão no condomínio. Aqui é um condomínio super seguro, com 2 portarias, com guarda armada, com ronda. Não tem nada a ver o condomínio com esse episódio. Isso é coisa que poderia acontecer em qualquer condomínio de Manaus. Os moradores estão assustados depois do trágico episódio, o que tem manchado o nome do condomínio. Se fosse tiro, tinha saído do outro lado e já era. Ele já tinha morrido mesmo. Várias pessoas que investem em construir casas para revender. Então, o pessoal que investe em construções para vender já sentiu que essa semana desapareceu os compradores. Quem entrou na casa após o fato disse ter visto papelotes de drogas em excesso por todo o imóvel. Um morador que foi um dos primeiros a chegar lá no local do crime, e ele falou para você, na minha frente, que tinha só uns pingos de sangue e muita droga lá na casa, né? O consumo de drogas, inclusive, foi admitido por alguns desses envolvidos, desses investigados durante depoimento, até mesmo em entrevista com a imprensa. Coloca, por favor, para mim, a imagem da Maiara, no momento que ela faz a reportagem, ainda há pouco que ela estava, tinha uma coisa que eu queria comentar com você para a gente ver a diferença desse caso, né? A gente não vê, por exemplo, os advogados que a gente costuma ver em porta de cadeia, como vê nesse caso. A gente vê advogados importantes participando. Agora, veja, nossa repórter foi até o condomínio fazer a reportagem. Se fosse na Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, onde está acontecendo esta guerra toda, lá não se mostra tudo, mas você vai... Olha só a Maiara aqui, para fazer a passagem é preciso borrar todo o resto, olha, para não identificar propriedade, coisa e tudo, que está todo mundo preocupado com a desvalorização do local. Obrigado por trazer a imagem para a gente, para você ver como a coisa está sendo diferenciada. Pois então vamos tratar isso diferente também. Vamos acompanhar todos os fatos, vamos acompanhar tudo, vamos trazer as informações todas aqui, já que é para ter um tratamento diferenciado, então vamos ter. E a gente traz para você agora mais uma reviravolta. Ontem, após o Maico Vinícius Parede assumir durante depoimento de ter matado o engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, viu? Ele ontem fez essa declaração em depoimento, assumiu que matou. Eu vou conversar ao vivo novamente com a Rosiane, desta vez sobre este caso. Ela vai trazer mais informações sobre o teor deste depoimento. Rosiane, apesar da confissão, a polícia não está convencida de que o que ele diz é inteiramente verdade. Por que a polícia está desconfiada, Rosiane? Olha, Emanuel, bom dia mais uma vez nesse caso que mais parece uma novela, né? Realmente, o Mike, ele confessou a autoria desse crime, disse que matou o Flávio Rodrigues, mas o titular da DHS, né, o delegado Paulo Martins, delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, disse que esse depoimento dele não convence porque os depoimentos realmente eles não batem, os depoimentos eles são contraditórios. E por que eles são contraditórios? Um exemplo é o seguinte, né? O Mike, ele disse que encontrou o Flávio só de cuecas. Já o sargento da paz disse que quando viu a vítima, ele estava vestido. Então são pequenos pontos ali que não batem uma coisa com a outra e eles estão investigando. Um outro ponto é o seguinte, né? Em depoimento, o sargento da paz, ele disse que o Mike foi quem matou o engenheiro Flávio. Já em depoimento, o Alejandro disse que, na verdade, foi o sargento da paz quem cometeu esse crime. Um depoimento importante, que é o do sargento da paz, né, que é funcionário da Casa Militar, que fazia esse trabalho de segurança para o prefeito, para a Prefeitura de Manaus, ele disse que, como o Alejandro ele tinha esse vício em drogas, ele tinha esse problema, né, com o vício em drogas, ele sempre ia até o condomínio do filho do patrão, como ele chamava, né, para ver como é que estavam as coisas. Ele fazia isso a pedido do cozinheiro Del Gato, né? Foi justamente o que ele fez no dia do crime, ele foi até o condomínio do Alejandro,
Quando chegou lá, ele viu que tinham algumas pessoas estranhas, né, no condomínio, e ele decidiu então, dizendo ele em depoimento, que iria fazer uma brincadeira com o filho do patrão. Colocou ali uma balaclava, que a gente sabe que é aquela máscara preta, né, que aparece só os olhos, e disse que entrou lá e foi direto em direção ao Alejandro. Chegando lá, ele teria dado 2 coronhadas no filho do patrão. E aí foi quando ele olhou para trás, viu sangue, pediu ali para o Mike se acalmar. O Mike então imobilizou o Flávio, teria nesse momento levado o Flávio para dentro do veículo. Eles então saíram com o Flávio, né, da residência. Foram até a Avenida do Turismo, próximo a um condomínio, e então o Mike teria saído com o Flávio e na volta, quando ele voltou, ele já voltou sem o Flávio e isso teria acontecido ali na noite do crime. Então são versões que realmente não batem umas com as outras, né? Esses depoimentos, eles são bastante contraditórios, segundo o delegado Paulo Martins, e olha, as investigações já apontam aí que em breve essa trama toda será desvendada, inclusive já avisaram que a gente pode ter uma nova reviravolta nesse caso, Emanuel. Rosiane, muito obrigado pelas informações que você trouxe hoje na edição aqui do Manhã no Ar. Muito bom dia para você, muito bom trabalho para você na externa nesta quarta-feira. Causa estranheza mesmo essas informações e esses depoimentos. Que motivo teria Mike para matar, para tirar a vida do Flávio? Que motivos teria Mike para ir até aquela casa? Se é como o sargento declarou durante o depoimento, que foi lá fazer uma visita como costumava fazer, ou a pedido do cozinheiro, por que quando chegou lá, em se tratando de alguém com experiência na área de segurança pública, por que não fez o procedimento correto de chamar a polícia, de resolver a situação lá? Porque se Mike matou, ele estava próximo ao colega, ao amigo com quem ele foi lá. Então é uma história que não bate e daqui a pouco no depoimento do Alejandro já afirma, não, foi o sargento que matou, foi o fulano que matou. E aí um começa a verificar o outro e tem mais coisas para além do homicídio. O que um carro cedido para a prefeitura estava fazendo lá? O que um oficial ou ligado à Casa Civil estava fazendo lá? Os vereadores de Manaus voltaram atrás, viu, em relação a procurar estas informações, a procurar a saber o que a estrutura da prefeitura estava como ela estava sendo utilizada nisso, viu? No início da semana eles haviam derrubado um requerimento na Câmara que pedia explicações sobre o uso de um carro e da participação de servidores da prefeitura neste crime. Voltaram atrás, a gente acompanha agora na reportagem. O assassinato do engenheiro Flávio Rodrigues gerou uma série de questionamentos que seguem sem respostas. Entre eles, o porquê de um funcionário da prefeitura estar com um carro alugado pela Casa Civil no local do crime. Segunda-feira, a maior parte dos vereadores rejeitou um requerimento que pedia esclarecimentos da prefeitura. Entre os presentes, apenas 2 votaram a favor. O que essa estrutura estava fazendo no dia do crime? Por que essa estrutura continua sendo usada posteriormente ao crime? Isso pode, né, configurar, isso nos leva a pensar que essa estrutura esteja sendo utilizada para dificultar a apuração desse crime. Então, cabe à Câmara Municipal de Manaus, na minha opinião, fazer esses questionamentos. Apesar de terem rejeitado o requerimento, os vereadores voltaram atrás e vão receber um representante da prefeitura nesta quarta-feira na casa. O vice-líder da base acredita que mesmo com um convite, nada deve ser esclarecido nesse momento, já que a polícia ainda não concluiu as investigações. No decreto que regulamenta as atribuições da Casa Militar, diz lá o seguinte, que a Casa Militar é responsável pela segurança do prefeito, do vice-prefeito e dos seus respectivos familiares. Agora, o que nós devemos fazer nesse momento? É aguardar a conclusão das investigações que correm segredos de justiça para que não haja contaminação política. Este outro parlamentar concorda que uma movimentação da Câmara Municipal nesse momento é prematura. Nós vamos deixar a polícia trabalhar. Depois que a polícia nos der indícios, nos der realmente fatos concretos, aí a gente pode trabalhar de maneira tranquila, séria e célere. E você vai ver que as coisas vão acontecer desse jeito. Os parlamentares, que desde o início pediam uma explicação da prefeitura, também questionam se o policial militar poderia fazer segurança privada para o enteado do prefeito e ainda quais as medidas administrativas estão em andamento. Nós vamos pedir o afastamento do policial que está sendo investigado. E aí a apuração da polícia, do investigador, vai apurar
Se o policial estiver errado, ele vai pagar o preço que ele fez com a população. Se for usado o carro da prefeitura, se for usado a máquina pública, as pessoas que estão ocupadas vão ter que pagar. O prefeito e seus familiares precisam sim serem protegidos, precisam sim de segurança, mas isso não implica dizer envolvimento em qualquer tipo de crime, sobretudo de crime de homicídio, viu? A gente espera o que vai acontecer, afinal de contas a Câmara está, a maior parte dos vereadores está ao lado da municipalidade, né? Fazem parte da base de apoio ao prefeito. Em nota, a Prefeitura de Manaus confirmou que o secretário municipal extraordinário de articulação política, o Luiz Alberto Carijó, e o procurador-geral do município, Rafael Albuquerque, vão participar da reunião programada para as 10 horas da manhã de hoje no plenário Adriano Jorge da Câmara Municipal para dar explicações. Eles vão lá, está confirmado pela Prefeitura. Vamos mudar de assunto um pouquinho? A oficina Escola de Luteria da Amazônia, a OELA, que desenvolve ações de educação musical e sustentabilidade, está com inscrições abertas para o curso de confecção de instrumentos musicais. As mãos que tocam são as mesmas que lixam o braço do violão em construção. Leonan é estudante de música na UFAM. A paixão pelo curso abriu os olhos para conhecer mais sobre a luteria, que é a arte de confeccionar instrumentos musicais. Eu estudo música já há 2 anos na UFAM e para mim está sendo muito proveitoso porque eu posso agregar, né, as duas coisas, músicas com a luteria, com a arte de construir, e isso é muito legal. É aqui na oficina Escola de Luteria da Amazônia que o jovem tem aprendido mais sobre a técnica. O ateliê é comandado pelo professor Jean, que se formou na primeira turma de luteria da OELA, há mais de 2 décadas. Tudo que aprendeu, hoje ensina para os alunos. A maioria é músico, outro faz algum trabalho manual, filho de marceneiro, carpinteiro, né? Ou até mesmo artista, né? Artista plástico, né? Que fazem algum tipo de trabalho, que nos procuram para aprender a arte da luteria. E aqui a gente pega o violão e divide em 6 partes, né? Que é a parte tampo, fundo, escala, cavalete, braço, né? Então cada parte dessa é dividida dentro desses 12 meses, né? Mais de 130 jovens já passaram pelo curso aqui da OELA em 21 anos de fundação. Boa parte dos instrumentos que são confeccionados lá no ateliê são trazidos para esta sala e aí são utilizados por alunos da comunidade no curso de musicalização. E aprender um instrumento que tem uma qualidade sonora incrível, né? Que são feitos aqui mesmo pelos alunos da luteria. Inclusive eu faço parte também e estou dando aula para eles aqui, é bem legal. A escola esteve fechada por 2 anos. Com novos apoiadores, voltou a atuar ofertando ações educativas, esportivas e cursos profissionalizantes para toda a comunidade. Tudo gratuito. Hoje a OELA é um centro de oportunidades, não só para jovens, mas para crianças, adolescentes, adultos, famílias em situação de vulnerabilidade e pessoas que querem alguma oportunidade. E neste mês de outubro abriu uma nova turma para o curso de luteria com 10 vagas disponíveis. Os interessados podem se inscrever na sede da OELA, que fica na Rua Francisco Oliveira, no Zumbi dos Palmares 2, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até às 5 da tarde. O candidato não deve esquecer de levar os seguintes documentos originais e cópias: RG, CPF, comprovante de residência e conclusão do ensino fundamental. As vagas são limitadas e os interessados devem ter entre 18 a 30 anos de idade. Muito legal, viu? Eu particularmente gosto muito de marcenaria, seria muito interessante aprender a fazer um instrumento desse, viu? Quem se interessar em participar do processo seletivo, a oficina Escola de Luteria da Amazônia está localizada no conjunto São Cristóvão, Rua 22, número 8, lá no Zumbi dos Palmares, na zona leste da cidade. Vamos para o intervalo?
Depois do intervalo, a gente traz uma informação aqui, um serviço. Linhas de ônibus têm rota alterada no bairro São Raimundo por causa das obras de drenagem que ocorrem no local. Nós vamos falar também de saúde. Se alimentar bem de forma correta nem sempre é fácil no dia a dia, viu? Mas a gente vai trazer uma reportagem sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo.